que eu vou te falar nesse vídeo vai te ajudar a ser melhor do que 99% das pessoas ao seu redor. E eu tenho certeza que você nunca ouviu coisa parecida em vídeo algum. Olá, meu povo, bem-vindo alguém a este canal. Sei que existem vários vídeos como esse aí na rede e eu fiz questão de fazer uma análise da minha própria realidade para que eu conseguisse extrair conteúdos úteis para a realidade de vocês que me seguem aqui e provavelmente têm uma vida bem parecida com a minha. O primeiro ponto que eu tenho para chamar aqui a atenção é por que você quer ser melhor do que 99% das pessoas. A ideia não é um sentimento de soberba, sabe? De ficar se comparando com as outras pessoas para ver elas menores. Não, essa referência que a gente utiliza de ser melhor do que 99% das pessoas é mostrar que você não está fazendo o que a maioria das pessoas está. E por quê? Porque se você está fazendo o que a maioria está fazendo, você não tem como se destacar. E se você está fazendo o que a maioria está fazendo, você vai ter resultados iguais ou semelhantes que a maioria. E não é o que eu desejo para mim e não é o que eu desejo para as pessoas aqui do canal. Estar entre os 99 quer dizer principalmente que você está seguindo o fluxo da vida como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se não existisse algum esforço pessoal seu para fazer algo diferente do que essa corrente que leva todo mundo a fazer a mesma coisa. E aí, falando nisso, vem a primeira dica para você sair desse fluxo e ser melhor do que 99% das pessoas ao seu redor, que é ter definido o que você deseja. E isso é muito complexo mesmo. A maioria das pessoas que você conversar sobre o que deseja do futuro, o que deseja do presente, para onde vai caminhar a sua vida, a maior parte das pessoas vai responder: vou vendo no que vai dar, ainda eu não sei, eu tô vendo por aí, quem sabe. Não existe nada definido. E se não existe nada definido, tanto faz para qual caminho você vai seguir. Porque, enfim, você não tem desejo, você não tem um sonho. E aí, quando eu falo de definição, eu não estou falando necessariamente da meta da sua vida, o sonho da sua realização. Realmente, isso é uma coisa mais complexa, é uma coisa mais complicada. Tem gente que vai demorar muito mais tempo e tem gente que já nasceu com isso meio que impresso na vida. Quando eu falo de definição, é você saber pelo menos onde você está caminhando nesses primeiros passos, sabe? Nesses seus primeiros 5 anos, 4 anos, qual o rumo que sua vida está levando. E isso é muito mais difícil do que a maioria imagina. Eu me considero uma pessoa bem determinada e por vezes eu ficava mudando a direção da minha vida por simplesmente não saber o que eu queria a médio e longo prazo. Eu sabia o que eu queria assim a curto prazo, mas a médio e longo prazo eu não sabia. E aí, quando eu tive a real noção da importância da definição, o que é que eu comecei a fazer? Primeiro, todos os dias eu acordo e anoto 15 vezes a mesma frase. Todos os dias, que tem relação com uma definição que eu tive. E todos os dias eu escrevo essa frase para que isso fique claro na minha cabeça. E desde que eu comecei a fazer isso, como meio que uma palavra que fica ecoando na minha cabeça, outras decisões da minha vida, quando eu vejo que desfoca muito dessa realidade que eu escolhi, eu nem cogito. Isso para mim é uma grande revolução, porque eu sempre gostei de aproveitar todas as oportunidades que me vinham. Acontece que se você aproveita todas as oportunidades que você aparece para você, você pode não ir para canto nenhum, porque você fica vindo aqui, depois fica vindo aqui. Quando você tem um caminho, você sabe qual a oportunidade que vai te trazer mais para próximo disso e qual é a que vai te tirar para mais longe. E é isso que a maioria das pessoas não entendem.
Ficam, por exemplo, buscando a maior facilidade e aí fica mudando de caminho. Fica procurando o que dá mais dinheiro e aí fica mudando de caminho. E aí nesse mudar de caminho você começa a ficar sempre na média e mais uma vez seguindo esse fluxo aí dos 99% das pessoas. Então, se você quiser ser diferente dessas pessoas, a primeira coisa que você precisa fazer é definir para onde você está querendo caminhar. Outra coisa que o senso comum não faz é acompanhar as suas evoluções. E eu sei que se eu falar aqui sobre meta, todo mundo vai ficar, ai meu Deus, metas, mais uma vez, uma pessoa falando. E na verdade eu não vou falar sobre metas especificamente, mas eu vou falar sobre indicadores. Se você deseja caminhar, você deseja melhorar, você precisa ter indicadores desse acompanhamento. Por exemplo, um indicador óbvio para as pessoas de questão profissional é a questão salarial. Se seu salário está aumentando com o tempo, mostra que você aí está seguindo esse caminho aí que você deseja. No entanto, se você tem uma métrica, sei lá, de ter mais liberdade no trabalho, que métrica você vai utilizar? E aí você tem que pensar para que isso seja acompanhado. E aí na relação dos indicadores, tem muita gente que cai exatamente nessa situação. Por exemplo, alguém que tem desejo aí de emagrecer. E aí coloca como indicador o peso, ou coloca como indicador a massa magra. E aí a pessoa que estava no zero, ela já coloca um indicador desse que, cara, não depende só de um único fator, depende de vários fatores para você alcançar o resultado. Então, se você está numa zona de estagnação, se você não tem esses acompanhamentos ainda e você quer experimentar acompanhar a sua vida através de alguns indicadores, eu sugiro que você escolha micro indicadores, tá? Coisas que dependam exclusivamente da sua vontade e de nada mais. Assim, você vai ver que você vai evoluindo em relação a esse objetivo aí que você tem, mesmo que seja pequeno. E é através dessa determinação, através da felicidade que você está conseguindo em realizar esses pequenos passos, você vai começando a colocar indicadores mais complexos. Como assim, Solores? Eu não entendi. Vamos lá na situação da pessoa que quer emagrecer. Como eu falei, a massa magra ela depende de vários outros fatores. Se em vez de eu pensar na massa magra, por que eu não coloco um indicador às vezes que eu me vesti para ir para academia? Não estou nem falando para você ir para academia, tá? Estou falando para você se vestir para academia. Ou um indicador de não comer besteira mais que 2 vezes na semana. São indicadores que você pode achar pequeno, mas se você está na zona de estagnação e você coloca um indicador muito absurdo, muito provavelmente você vai se frustrar e aí vai achar que isso não é para você e tudo mais. Coloque indicadores pequenos e que dependam unicamente da sua vontade. Você vai ver sua vida melhorando cada vez mais. Então, quem deseja ser diferente precisa acompanhar os seus resultados. O terceiro ponto é que o senso comum, a maioria das pessoas, gasta muito tempo de forma desnecessária, de forma improdutiva. E é normal que as outras pessoas também façam isso. Mas se você deseja sair desse fluxo aí do senso comum, a gente tem que começar a prestar mais atenção com aquilo que a gente gasta o nosso tempo. O exemplo mais clássico são as redes sociais. É realmente um absurdo o tempo de que algumas pessoas gastam nas redes sociais. E hoje a gente tem várias redes sociais. Então, pega aí quantas horas você está gastando no seu Instagram, no YouTube, e você gasta de uma forma passiva que você nem percebe. Tem pessoas aí que estão vendo a sua vida passar através de uma tela.
tá? Você vê todo mundo fazendo as coisas, você vê todo mundo realizando seus objetivos e você vê tudo isso de uma forma quadrada, dentro de uma tela. Então, como é que você está gastando o seu tempo? Você está gastando seu tempo estando com as pessoas que você ama? Você está gastando seu tempo com amigos legais? Ou você está gastando tempo com televisão? Inclusive, esse negócio de gastar o tempo de forma passiva é uma coisa terrível. É uma coisa que eu consigo e tento muito controlar através das redes sociais. Mas, por exemplo, foi uma decisão de eu não ter televisão na minha casa, porque na casa dos meus pais eu gastava muito tempo de forma passiva. Você nem quer assistir, você não está gostando da programação, você nem gosta daquela série, mas você está lá sem fazer nada, porque você está com preguiça de realizar outras coisas. E aí, gente, esses passatempos não saudáveis, tá? Que a gente sabe que é um passatempo não saudável, ele vai drenando a nossa vida, tá? Então, você precisa monitorar quais são as coisas que você está gastando mais tempo na sua vida. Ah, é com estudo, é com trabalho, porque é uma obrigação, é jogando videogame. Com o que é que você está gastando seu tempo? Né? Você pode estar gastando seu tempo com várias coisas legais. Você está gastando seu tempo comendo porcaria aí nos cantos? Com o que é que você está gastando seu tempo? Se você quer ser diferente, você precisa acompanhar isso, porque a maioria das pessoas não está nem aí com o gasto do seu tempo. Acha a coisa mais normal do mundo você ter passatempo, porque a vida é tão difícil, a vida é tão pesada, e aí se você não tiver vários passatempos, fica muito pesada. E passatempo, gente, não é hobby, porque hobby é saudável, tem o seu momento. Passatempo é um negócio que você tá lá, o tempo tá passando e você não sabe nem pra quê. Quarta coisa importante para você que deseja ser diferente da maioria das pessoas é cuide do seu corpo, tá? A gente fica falando de produtividade, de conhecimento, de estudo, mas sem isso aqui, ó, fica fraco. Nossa, a gente precisa de um corpo bom, um corpo saudável para que ele consiga aí ajudar o nosso cérebro, nossa cabeça a funcionar melhor. E a gente acha isso, a gente não, o senso comum acha isso uma completa besteira. Uma completa besteira você cuidar da sua alimentação, uma completa besteira você monitorar a saúde do seu corpo, porque tudo está sendo muito relativizado, sabe? Tudo tá sendo assim, ah, não, mas não precisa tanto, tanta gente aí que não faz. Cara, cuide do seu corpo. O primeiro passo, assim, que pra mim é um remédio pra minha vida, é cuide da sua alimentação. Falo pra vocês, eu não sou a pessoa mais fitness de rato de academia, né? Estar lá sempre. Eu faço meus exercícios em casa, pratico o esporte, mas não sou a louca fitness. Mas só mudar a alimentação já fez uma grande diferença na minha vida. E a maioria das pessoas não se preocupa com isso. Acorda pela manhã e toma uma coca. Acorda pela manhã e come um salgado. E eu estou falando com as pessoas que têm condições de ter uma realidade diferente dessa. Não adianta você assistir esse vídeo aqui, ouvir o que estou lhe falando e falar: ah, mas tem pessoas que acordam 3 horas da manhã para trabalhar. Essa pessoa é você? Não, essa pessoa não é você. Então não se apoie na desculpa das outras pessoas. Trabalhe com a sua realidade. Inclusive é uma coisa que quem quer ser diferente não faz, que é ficar botando desculpa para ter uma vida diferente, tá? Ah, Lorena, é um papo coach. Não, porque você está mais preocupado com a vida do outro do que com a sua. Trabalhe aí com a sua realidade. Se isso é aplicável à sua realidade, faça, tá? Não fique pensando naquela outra pessoa daquele país que sofre. Não, você primeiro precisa se preocupar com a sua realidade, com o seu corpo, com a sua alimentação. E eu tenho certeza que só com isso daí
você já vai se diferenciar da maioria. Por último, e não menos importante, como eu falei para vocês, eu não quero que esse vídeo seja uma quantidade de conteúdo absurdo que você não consiga colocar na sua vida, tá? Como eu falei, eu peguei realidade assim da minha vida e quando você olha para a maioria das pessoas ao seu redor, as pessoas não fazem isso. E tudo que eu tô falando aqui para vocês, eu não tô falando em acordar às 5 horas da manhã, eu não tô falando de correr o Ironman, eu não tô falando de você montar uma empresa de sucesso. Não, eu estou falando de coisas muito básicas. Se você não percebeu, tudo que eu falei aqui é muito básico. E a última coisa que eu vou falar também é uma coisa muito básica, tá? Mas são essas coisas básicas que a maioria das pessoas não fazem. E aí, se você fizer, com certeza você vai se destacar da maioria. A última coisa que as pessoas de senso comum menos fazem é agir. Vivem no campo das ideias, dos pensamentos, das opiniões, dos achismos e que não é tempo agora. Não, é tempo de agir. Qualquer coisa que você deseje fazer hoje, você já tem o básico para começar. O básico para começar a dar os primeiros passos. Ah, Lorena, você tem. Galera que me assiste aqui tem de 25 a 35 anos. É impossível você ser zerado em qualquer assunto aí que você deseje fazer, deseje alcançar. Então você precisa começar. Uma coisa que 1%, somente assim 1% realmente faz é agir e aprender. Agir e aprender. Como assim? A expressão dos dois remos, né? Em vez de você ficar com um remo estudando, para depois pegar o outro remo e aplicar, as pessoas que querem ser 1% da população, elas fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Ela age e ela aprende aquilo que ela precisa aplicar melhor. E vai nesses dois remos, e não somente uma coisa. Porque, gente, é fácil perder se no campo das ideias ainda não estou pronta, ainda não estou pronto. Eu passei 5 anos da minha vida, 5 anos da minha vida, estudando uma coisa por prazer. E quando eu precisei começar, eu ainda tinha o sentimento de que eu não estava pronta. 5 anos depois, será mesmo que eu não estava pronta? O que eu tinha era medo de começar. E eu não tenho dúvida, se eu tivesse feito o remo lá no começo, eu estava muito mais longe, mas muito mais longe do que eu estou hoje, porque eu já teria errado muito. E quando eu errei muito, quando eu precisei errar muito, eu já teria a solução. E eu não tenho dúvidas, eu ainda vou errar muito, porque eu poderia ter errado mais antes, mas por erro meu, e você não vai cometer esse erro. Você não precisa estudar nada para começar isso aí que você está querendo fazer. Você vai dar o passo, vai aprimorar, vai dar o passo, vai aprimorar. O senso comum, galera, como é que faz? Ele tem uma formação, ele trabalha e ele nunca mais estuda. E se estuda é para pegar certificado. E não é isso que eu tô falando aqui, né? É melhor você estudar e aplicar uma coisa de um vídeo do YouTube do que você ter um certificado mentiroso aí para a sua vida. E é isso que o senso comum faz. É tirar certificado para ter um currículo bonito. Não é para pegar o conteúdo e aplicar na vida. E a mesma coisa vai acontecer aqui com você. Se você assistir esse vídeo todo, achar assim, uau, que vídeo legal, vídeo necessário, e você não aplicar nada, não vai acontecer nada, vai ser só mais um vídeo que você assistiu aí na sua vida, que você vai achar super legal e tudo mais. Mas não vai mudar nada, porque você precisa começar a agir e aplicar
as coisas na sua vida. E aí, quando você começar a fazer isso, essas coisas que eu falei, esse básico, realmente vão parecer básico. Mas se você acha básico e você não faz, talvez não seja tão básico assim para a sua vida. Então, é melhor você aplicar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu estou numa batalha constante para estar nesse 1% e eu vou compartilhando tudo que eu vou aprendendo aqui com vocês porque eu quero caminhar junto com vocês, tá? Então, se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida, comenta aqui sua opinião, se era isso que você precisava ouvir e acompanha aqui os vídeos do canal porque essa trajetória vai ser muito bonita, posso te garantir. Tenha uma vida mais simples, tenha uma vida mais frugal. Até o próximo vídeo do canal. Até mais!